Olá, eu me chamo Cláudio e o que eu vou contar aqui aconteceu comigo no ano de 1980. Foi algo muito assustador e por pouco eu não tive um infarto no momento do acontecimento. Eu trabalhava numa firma e eu fazia limpeza. Eu era ajudante geral. E no final de semana eu era pago para fazer limpeza no ambiente onde a gente trabalhava. Mais especificamente na sala do chefe. Eu tinha amizade muito especial com o dono daquela empresa. Então, sempre que precisava fazer algum serviço extra naquele lugar, meu patrão, que também era meu amigo, deixava as chaves comigo no final de semana, porque ele confiava em mim e eu sempre fazia o que ele pedia. Deixava tudo em ordem para que no início da semana, ao voltar para o trabalho, ele encontrasse tudo limpo e organizado lá no escritório dele. Um domingo de manhã, eu me levantei cedo, tomei meu café, antes mesmo da minha esposa acordar e dos meus filhos também. Eu saí de casa e segui caminhando até a firma onde eu trabalhava. Mas você sabe, a gente sai daquela casa, não sei se você já sentiu algo assim, você saindo da sua casa com aquele sentimento de que alguma coisa daria errado na sua vida naquele dia. Não sei se já aconteceu isso com você que está ouvindo esse relato nesse momento. Mas naquela manhã de domingo eu saí da minha casa com esse sentimento de que alguma coisa daria errado comigo naquele dia. Mas enfim, eu ignorei aquele pensamento, segui caminhando tranquilamente. Eu pretendia voltar antes do horário do almoço, porque eu também gostava de ajudar a minha esposa a preparar o almoço lá em casa. E naquele dia a gente receberia visitas de alguns irmãos da igreja onde a gente frequentava. Nós o convidamos para almoçar com a gente. Então eu precisava voltar rápido para ajudar a minha esposa, para que todo o serviço não sobrasse para ela. Ao chegar na firma, eu entrei naquele galpão e enquanto estava caminhando na direção de uma escada, que eu precisava ir até o primeiro andar, onde ficava o escritório do meu chefe, e é ali que eu limparia. Quando comecei a subir aqueles degraus, eu comecei a sentir arrepios. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Eu parei um pouquinho, olhei para trás. Pensei que havia deixado a porta aberta e talvez estivesse entrando algum vento frio. Mas não era isso. Alguns segundos depois eu continuei caminhando. Voltei a subir aquela escada. E novamente senti um arrepio. Agora parece que até meus cabelos também ficaram arrepiados. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo nesse lugar? Não deve ser nada. Talvez seja algum resfriado que esteja chegando. Pode ser isso. Pensei que fosse assim. E continuei subindo. Mas então, quando cheguei no final da escada, e ali em cima, bem no final, onde terminava a escada, tinha uma pequena sala de espera. Uma saleta. E naquela sala havia um pequeno sofá e algumas cadeiras, onde as pessoas que passariam por entrevistas, em busca de emprego, ou até mesmo para fazer alguma reunião de prestação de serviço, era aquele lugar que era utilizado pelo meu patrão
e por outras pessoas também. Eu precisava passar diante daquele sofá para ir até o outro lado da parede, para chegar até o interruptor da luz, para poder acendê-la. E quando eu fui fazer isso, eu notei que daquele pequeno sofá, que ainda estava coberto pela sombra, ainda estava escuro ali, eu precisava acender aquela lâmpada para poder iluminar o local. Mas quando eu fui passar, algo me segurou. E de repente eu vi que naquele sofá havia uma pessoa sentada. Tinha uma pessoa sentada ali no sofá, com as mãos assim em cima das pernas, uma mão em cima da outra, sobre as pernas. E a pessoa estava olhando para o chão. E eu fiquei parado, eu não sabia o que pensar naquela hora. Eu comecei a imaginar, como essa pessoa entrou aqui? Será que era o meu patrão? Mas não parecia ser o meu patrão. E também não parecia ser alguma pessoa que eu conhecesse. Quando eu fui abrir a boca para perguntar quem era aquela pessoa, e também para saber o que ela estaria fazendo ali naquele lugar, e como ela entrou ali, a pessoa começou a levantar a cabeça, se voltou para mim, mas eu não conseguia ver os olhos daquela pessoa. Como eu disse, ainda estava escuro ali. E eu não conseguia passar para o outro lado para poder acender a lâmpada. Era um pequeno corredor. Eu teria que passar bem em frente da pessoa, quase encostando na pessoa que estava sentada no sofá. Porque do outro lado também havia uma pequena mesa. E eu passaria entre essas duas coisas, entre o sofá e entre aquela mesa. Então eu pensei, e agora o que eu vou fazer? Então eu perguntei, ei, quem é você? Como você conseguiu entrar aqui? Eu preciso passar para acender a luz. A pessoa fez um movimento bem devagar e começou a ficar em pé. Quando a pessoa ficou em pé, eu comecei a sentir que não era algo normal. Porque eu olhei para baixo e não vi os pés daquela pessoa. Então parecia que aquela sombra, aquele vulto estava flutuando ali naquele momento. E começou a vir para o meu lado. Então eu pensei em me afastar rapidamente, descer correndo por aquela escada onde eu tinha acabado de subir. Mas alguma coisa me segurou ali. Eu não consegui movimentar as minhas pernas. E aquele vulto começou a vir para o meu lado. E foi nessa hora que eu quase infartei com o que aconteceu. Aquele vulto chegou bem perto de mim e, sem parar, continuou em movimento. Encostou no meu corpo e passou para o outro lado, sem se desviar de mim. Eu comecei a tremer, o meu joelho batia um no outro, os meus dentes estavam trêmulos, as minhas mãos estavam suando frio naquele momento. Com o canto dos olhos eu vi que aquele vulto desceu flutuando aquela escada. E quando chegou num certo ponto, eu acredito que bem no meio daquela escadaria, aquele vulto começou a se desfazer. Começou a virar como se fosse uma neblina. E foi se espalhando pelo canto. E subia até o teto. E começava a sair por algum lugar. E foi lá para fora. Em poucos segundos tudo aquilo havia desaparecido. Sumiu dali. Aos poucos eu comecei a voltar com um sentimento normal. Meu coração, que já estava disparado, começou a normalizar as suas batidas. E as minhas pernas naquele momento amoleceram. E eu me sentei ali no chão. Não sabia o que pensar. Olhava para um lado, olhava para o outro. Ao recobrar as minhas forças, eu fiquei em pé novamente.
Caminhei até o outro lado da parede, outro canto daquela sala, acendi a luz, fiz o que precisava fazer rapidamente naquela sala, deixei tudo organizado e imediatamente fui embora dali, com o sentimento de que eu encontrei algum espírito naquele lugar. Só podia ser espírito. Não tem outra explicação. Aquele vulto passou por mim, atravessou o meu corpo. E depois, ao se transformar numa névoa, aquela névoa foi atravessando as paredes e foi lá para fora. Sumiu daquele lugar, desapareceu ali. Na segunda-feira, quando eu fui trabalhar, eu comentei com algumas pessoas o que tinha acontecido comigo ali, no domingo. E um amigo meu que ouviu aquela história me contou que aquele galpão é assombrado. E durante a noite, o vigia que toma conta daquele lugar consegue enxergar movimentação de uma pessoa caminhando lá dentro ou fora do galpão, como se estivesse vigiando alguma coisa ou buscando alguma coisa. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que é. Por que aquele vulto surge ali durante as noites e talvez passe a noite toda lá. E quando o sol começa a nascer, aquele espírito vai se desfazendo. Começa a se transformar numa névoa, numa pequena nuvem de fumaça e vai se desfazendo no ar até desaparecer. Essa foi a minha história. Nunca mais aconteceu isso comigo. E eu também nem quero mais passar por alguma situação igual a essa. Porque não foi nada agradável. Nada.